Nós estamos hoje finalizando nossa série sobre caminhos de maturidade. E eu gostaria muito da tua atenção, que hoje é um dia de vitória. Eu falei que hoje é um dia de milagres neste lugar, amém? Onde a gente vai romper com aquilo que tem tentado roubar as nossas alegrias, a nossa vida, os nossos sonhos, e ter discernimento. Pessoas têm falado muito comigo sobre como isso tem aberto os olhos e o entendimento para que a gente possa, nas situações adversas da vida, identificar as causas e os motivos do sofrimento que nós temos. E muitas vezes fica olhando conforme o Senhor tem nos ensinado, fica mais simples e a gente consegue se estabelecer, consegue se enraizar, consegue perseverar, consegue tratar as causas e saímos dos sintomas, das preocupações só do que está acontecendo e vamos logo na causa. Então é isso, então eu estou entendendo, eu vou me permanecer, ou eu vou aprender, eu vou mudar. Então Deus, de alguma forma, está falando ao nosso coração e nos ensinando a como vencer no meio dessas lutas, amém? E essas mensagens, elas começaram com a intenção de nos preparar para isso, de entendermos que o Senhor, Ele nunca fez vista grossa para sofrimento, para as dificuldades e lutas que nós temos. Servir a Jesus não é estar isento de lutas, ao contrário, no mundo tereis aflições. Nós abrimos essa mensagem dizendo isso e estamos finalizando falando sobre isso. Tem de bom ânimo, eu venci. As aflições, então, faz parte da nossa vida. Elas estão aí, não porque Deus deseja que nós soframos, mas Deus vai usar, então, de todas essas aflições da nossa vida para nos levar a viver o propósito, para nos aperfeiçoar, para nos tornarmos como Ele. É uma forma de Deus nos lapidar. É uma forma de Deus tornar você melhor. Amém? Te polir. Mas nós não podemos olhar para isso como castigo, como um Deus mau, como um Deus que está pondo dificuldades na nossa vida para que a gente aprenda. Não. Ele vai usar das dificuldades, porque na essência, no todo, quando Deus criou todas essas coisas, Ele não fez o homem para viver uma vida de sofrimento, de dor, de angústia, de preocupação com o amanhã. Ele fez o homem e colocou esse homem num lugar chamado paraíso. E paraíso é lugar de descanso. E não é um lugar de descanso quando nós falamos sobre descanso, no sentido de que você põe as perninhas para o alto, a mãozinha na cabeça, água de coco, uma sombra gelada e viver uma vida assim. Isso é horrível, viver uma vida assim. Mas Ele colocou a gente num jardim onde nós deveríamos cuidar desse jardim, cuidar desse lugar de descanso. Ele colocou a gente no jardim onde nós deveríamos cultivar. Olha só, aonde nós deveríamos preparar, cultivar as coisas, cuidar. Carinho. Era um lugar de relacionamento e de provisão. Então, esse é o projeto inicial que Deus fez. Porém, o pecado entrou. E a partir de então, o sofrimento e todas as coisas começam a acontecer. Amém? Mas é importante nós entendermos a origem. Quando pessoas perguntam, por que tanto sofrimento na vida? Deus nunca quis isso. O plano inicial é outro. É lugar de descanso, é paraíso, é jardim, é lugar de relacionamento, é lugar de encontro com Deus. Amém? Mas então, aconteceu o pecado, e agora Jesus, Ele não nega essa questão, só que como se o pecado fosse para nos destruir, Deus usa agora, através do seu poder e da tua graça, esses problemas, essas dificuldades, aquilo que agora tem força para destruir, gerar vida em nós. Amém? Então, quando nós entendemos agora que existem lutas e o Senhor vai nos capacitar em todas elas, nós precisamos entender as raízes delas. E uma delas, que nós falamos na outra mensagem, foi que, independente da luta, Deus, Ele vai ensinar a gente e nos transformar através dela. Então, Ele usa para o nosso benefício. Depois disso, que Ele nos ensina, existe o mesmo processo e pode ser na mesma luta, que é quando nós rejeitamos ou quando nós
ignoramos, quando nós não se atentamos àquilo que o Senhor está nos ensinando. E aí essa luta não é mais algo que Deus está usando para nos ensinar, porque ela já deveria ter nos ensinado, ela já deveria ter nos discipulado, nos capacitado, nos mostrado o caminho certo a ser andado. Mas nós então ignoramos, ou rejeitamos, ou duvidamos, ou não entendemos o processo. E agora essa luta não é mais um processo que Deus está usando, é algo que eu realmente estou causando em minha vida por si só. Ou pessoas, por não conhecerem a verdade, por usarem do seu livre-arbítrio mal, também fazem mal para outras pessoas. Então nós falamos sobre isso nas últimas 2 séries. E hoje, eu quero trazer a mensagem, as lutas que vêm do diabo. Posso ouvir um amém? Dê mais água para mim, hoje estou com a minha garganta abençoada, precisa ser hidratada a todo momento. Então existe o inimigo que é o diabo. E nós vamos falar do sofrimento que vem desse mal, desse maligno, tá? E o mais perigoso sobre esse tipo de sofrimento é exatamente isso, queridas. Ele é invisível. As pessoas têm medo de falar do diabo. Parece que pesou o clima, né? É estranho. Para você ver, uma das armas dele é fazer você entender que ele está bem longe de você. E eu acho que todo mundo quer que o diabo fique bem longe da gente, amém? Sim ou não? Alguém quer andar com o diabo aí? Hã? Não, né? Eu também não quero. Mas, se nós pensarmos isso, nós vamos ser enganados, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que o diabo anda de redor. Então, meu amado, não é se a gente quer ou não, é uma ação dele. Ele está ao redor, ele procura brechas, ele procura situações, ele procura ocasiões para atormentar, para nos roubar, para nos atrapalhar. E é claro, ele vai usar em todas as suas armas a nossa mente, a nossa forma de entendermos, de compreendermos as coisas. Nós sabemos que ele existe, amém? Concorda comigo? Mas vivemos como se ele não estivesse agindo na nossa vida. Não é verdade? Quando nós não discernimos esse inimigo, nós vamos começar a olhar para as causas da vida, das circunstâncias e das dificuldades, e muitas coisas que o diabo está fazendo, a gente vai culpar as pessoas. A gente vai culpar a vida nossa que não trouxe oportunidades. A gente vai culpar as circunstâncias. E eu sei que de tanto que a igreja falou no diabo, ficou meio que uma coisa estranha, e eles não falam mais no diabo porque a igreja virou advogado do diabo. Fala assim, como assim, AP? Ela fala uma frase que está muito no nosso meio e é moda. Agora você vai falar que tudo é culpa do diabo. Não é? Tudo é culpa do diabo. Você errou, você falhou. Ai, amor, não foi culpa minha, foi o diabo que me influenciou. Não vem com esse papo que tudo é culpa do diabo. Sabe aonde está o maior problema de tudo isso? É porque nós somos pessoas espirituais e queremos ter uma vida focada e a atenção para o natural. E aí tornamos tudo, tem um motivo, uma resposta plausível para que isso esteja acontecendo. Quando na realidade, se o natural que você senta agora nessa cadeira, que você vive, habita, que pessoas que nós vemos, que podemos tocar, é real,
É porque essas coisas aconteceram no espiritual. Primeiro. Para depois ser manifestado no natural. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que os filhos de Deus, eles discernem como homens espirituais as coisas espirituais. Mas aqueles que não creem, eles não discernem como os espirituais, mas como homens naturais. Eles não têm discernimento. Então, muita coisa na tua vida, muito sentimento, muita enfermidade, estado de pobreza, dificuldade, sabe, pecados que permeiam bater na tua porta. Nós tratamos como patologias, como pedagogia, Deus usando as enfermidades, Deus usando isso para ensinar a nossa vida, para a gente aprender, e não conseguimos discernir que o mundo espiritual é real, que o nosso inimigo ele é invisível, mas espiritual, e está ao redor querendo roubar, matar e destruir nossas vidas. E começamos agora a trazer respostas e entendimento para a nossa mente do tipo assim: meu casamento está ruim porque o meu marido não muda, porque ele sempre foi assim. Essa dor de cabeça que eu estou, é normal, é da família, é herança. Todo mundo na família tem. É porque eu não comi. É porque hoje eu trabalhei muito, então deu dor de cabeça. Sabe, essa situação financeira minha, é normal, a gente aprende a viver nessa coisa. Sempre foi difícil e tudo bem. Então a gente pega aquilo que é espiritual e transformamos em natural. E estamos vivendo no mundo natural. Mas, na verdade, nós somos espirituais, e o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. É uma loucura, querido, mas é uma realidade. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para nós. E a gente fica feliz com isso. A gente dá glória a Deus, a gente fala aleluia, obrigado Jesus. Mas o problema é que, por mais que a palavra de Deus está dizendo que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para nós, quantas delas você está vivendo em tua vida? Quantas delas estão se materializando no mundo natural? E muitas vezes a resposta não está, querido, em Deus não fez, ou não chegou o tempo. Está em teus olhos que não conseguem crer que aquilo que Deus prometeu é mais real do que aquilo que você está vendo. Então nós somos levados a viver com a nossa fé simplesmente na esperança daquilo que vemos. E se a nossa fé está pautada na esperança do que vemos, isso não é esperança, isso não é fé, isso não ativa o mundo espiritual. Porque a esperança é naquilo que não vemos, mas cremos. E aqui é uma chave, querido, para você viver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Posicionamento. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, nós aceitamos pensamentos que nunca nasceram em nós. Nós aceitamos forma de pensar, maneira de entender a vida, de que nunca foi gravado dentro de nós, mas que passam pela nossa mente como se fosse nosso. Olha o que Efésios capítulo 6, verso 11 diz. Ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala, ciladas. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades. Olha, é contra quem? Os poderes e autoridades. Ele continua: contra os dominadores deste mundo de
e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aonde está realmente formada essa guerra, querido? Aonde que eu tenho que começar a me atentar e pedir discernimento e olhar para as coisas com uma outra ótica do negócio? Eu preciso enxergar de um outro ponto de vista. Eu preciso de parar de ver lógica. 1 mais 1 é quanto? É lógica. Só que Jesus pega 4 pães e 2 peixinhos, que dá para 4 pessoas comerem, e multiplica para 5.000 pessoas. Na onde ele viu isso? No mundo espiritual. E o que ele fez? Creu, manifestou, saiu da lógica. Se você tem vivido diante de uma lógica da tua vida, qual que é o teu futuro amanhã? Eu acho que você não vai ter força amanhã para sair da sua cama, se for pela lógica. Faz sentido. Eu estou querendo trazer ao nosso coração o entendimento do mundo espiritual, da realidade disso, e desse inimigo que todos os dias está ao redor da gente, querendo nos destruir, querendo que você acredite na lógica. Amém? Então, se a luta não é contra a carne e contra o sangue, ela é contra aqueles que estão nas regiões celestiais. Por que então gastamos tanta energia lutando contra o sangue e contra a carne? Porque você fica o dia inteiro meditando naquilo que você está vendo, que está trazendo respostas para você, dizendo para você, não vai dar certo, deu ruim, você está velha, mano, já não vai arrumar ninguém, e a conta está vazia, e sua saúde, e começou a espirrar, a dor de cabeça voltou. Sabe, a gente gasta energia lutando contra aquilo que é sangue e carne. Se a Bíblia diz que o inimigo é espiritual, por que tratamos tanto as coisas como natural? Sabe, talvez você esteja cansado. E por que você está cansado, querido? Porque essa semana a gente trabalhou bastante. Realmente, essa semana você trabalhou bastante e você não dormiu nenhuma noite. Na verdade, você nem em casa tinha para dormir. Não só cansado, trabalhou a noite inteira, mas como também o vizinho fez bagunça todos os dias à noite e seu corpo não descansou. Você percebe que tem gatilhos ativos na nossa cabeça? Do tipo, eu estou exausta hoje, estou cansado hoje. Um ativismo muito forte dentro do nosso coração. Já pensou alguém virar para você e falar assim, e aí, como é que está seu dia? Como é que foi seu dia? O que você vai falar? Já pensou, você fala, e aí, Apé, trabalhou muito hoje? Eu falei, trabalhei, bastante. Mas como é que foi? Foi muito cansativo? Não, de jeito nenhum. Nossa, foi muito tranquilo, cara, sabe? Foi maravilhoso, foi um dia de paz, foi um dia, nem suei. Você vai olhar para mim como? O AP não fez nada. Você percebe que está tão impregnado no nosso coração essa questão de ativismo, que se você não falar, nossa, hoje o dia foi pegado, hein, mano, foi corrido, eu tive tanta luta, você não se sente bem. Porque você tem que estar no estado de cansaço, de sofrimento, para você se sentir bem. E cara, isso é pensamento de Deus? Esse é pensamento de pessoas abençoadas? Isso é pensamento de escravidão, querido. E quem está colocando esse pensamento em nós? Então a gente precisa prestar atenção, né?
E aí o seu cansaço sempre é algo relativo à tua vida, às coisas que você tem feito, ou à maneira que você tem dormido. Mas você precisa falar que está cansado para que você se sinta bem. Cara, que loucura. Talvez você tenha feito tantas coisas, tenha se esforçado, trabalho, estudos, relacionamento, mas há um sentimento de frustração a todo momento rodeando você. Da onde está vindo isso? Por que eu estou frustrado? Por que eu estou me sentindo assim, como se tudo que eu fiz é em vão? Ou tudo que eu faço? Quantos de nós carregamos peso, sabe, um peso, uma dificuldade da vida? E cara, você para pensar, você vê teu filho cheio de saúde, você vê tua casa com fartura de comida, você vê, sabe, as contas pagas, e mesmo assim você tem esse peso. E nós estamos tocando a vida, faz parte, os dias estão difíceis, o governo é corrupto, e a gente começa agora a relativizar e colocar tudo respostas naturais para essas causas da nossa vida. Tudo isso não é porque você é fraco, não é porque você é um coitado, mas tudo isso acontece porque você está lutando no campo errado contra o alvo errado. Nós estamos mais aceitando as sugestões do diabo do que realmente ouvindo para a palavra e falando. A Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus filhos quando eles dormem. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é obediência e descanso no Senhor. A Bíblia nos ensina de ponta a ponta. O que ela mais deseja do seu filho, de nós, é descansar. Confiança. Amém? Então, o primeiro ponto dessa ministração é que o inimigo ele é invisível. Então, a maior estratégia do mal é convencer você que ele não está envolvido. Posso ouvir um amém? Você sabe aquela pessoa que pega no teu pé todos os dias? Você vai falar, pastor, não vai falar que é o diabo na vida dela. Amado, por que você quer defender o diabo? Não, pastor, aquela pessoa é ruim também. Eu sei. Mas começa com uma seta. Ele só põe um sentimento, ele procura ocasiões no coração das pessoas e ele coloca um pensamento, olha, fale mal. E a pessoa é usada. Mas a partir dali é só consequência. O problema é que você é afligido por isso. O problema é que você é afetado por isso. E você não consegue discernir, porque a resposta que nós damos a isso são respostas erradas. Então, se o inimigo ele convence que ele não está agindo, não está envolvido em nada, você começa a lutar contra a carne e contra a sangue, de vez de discernir o que é espiritual. Sabe, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, ele não chegou na primeira vez que Satanás falou para ele assim, ó, transforma essas pedras em pão. As pernas em pão não dá, né? Transforma pedras em pão. E Jesus falou assim, imagine se o diabo aparece para você e ele fala para você fazer alguma coisa. O que você fala para o diabo? Sai daqui, Satanás, né? Não é o que você vai falar? Sim ou não? Sim, né? E Jesus pegou e virou para ele e falou assim, não, peraí, nem só de pão viverá o homem. Peraí, então Jesus está batendo papo com o diabo? Mas na última situação, Jesus então identifica, opa, tem um demônio aqui querendo me atormentar. E o que ele faz? Ele repreende o diabo. Aí ele fala, ó, para trás de mim, Satanás. Ok? Ele não tenta convencer o diabo, ele não tenta mostrar para o diabo
ele manda sair. Então, Jesus ele não ignorou o diabo. Ao contrário, ele teve discernimento. Eva, no começo, ela não começou pecando. Ela não começou lá já errando. Eu quero pecar, não. Como que ela começou com o diabo? Conversando. Percebe, então, estratégia do inimigo? Judas, ele não chegou já, eu te conheço, Jesus, vou te trair, essa é a minha decisão. Mas a Bíblia diz, em João 13:2, que ele começou a aceitar a sugestão do diabo. Você percebe que o diabo, ele não empurra nada na nossa vida. Cara, esse cara é um enganador. Ele é um trapaceiro. Ele é um maldito. Ele é real. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos mais tratar isso de uma forma, vai saber. Ele é real. Então o diabo ele não veio aqui para empurrar algo na tua vida. Ele não vai aparecer com um tridente e dizer, olha, eu sou o capeta e eu vou te destruir. Mas ele te convence. Ele usa estratégias para te convencer. Está fazendo sentido isso? Sabe, o diabo ele não tem a questão de domínio. Ele não tem pressa, querido. Ele não tem pressa, é o inimigo invisível. Então, ele não quer te dominar, ele quer te seduzir. Porque quando você está seduzido por ele, você vira uma marionete na mão dele. Pense assim, você pensa assim. Faça assim, você faça assim. Nossa, seu desejo é esse. Você precisa amar alguém, você precisa se entregar. É tudo bobeira isso. Ele começa a controlar você. Deus está falando com você? Então ele não começa com destruição. O diabo não vai pôr uma destruição na tua vida. Sabe o que ele vai pôr na tua vida? A única coisa que torna a tua fé inativa. Sabe o que é? Dúvida. Será? Então palavras do tipo, será que Deus disse isso para mim? Será que Deus vai fazer? Será que eu vou conseguir? São sugestões de Satanás que está se levantando contra a verdade da palavra para poder colocar dúvida no teu coração e poder controlar você. Está fazendo sentido isso aqui, queridos? Então, quando eu não sei quem está me atacando, eu protejo a pessoa errada e ataco a pessoa errada. Eu acuso quem não me feriu. Eu trato como inimigo quem é meu irmão. Sabe, eu transformo pessoas em adversário. Eu deixo o inimigo real, verdadeiro, passar por despercebido. Então é uma guerra silenciosa. A batalha espiritual, ela não começa quando nós oramos. Muita gente fala que o diabo se levantou quando ela começou a orar, quando ela começou a ir para a igreja, quando ela começou a jejuar, quando ela começou a ler a Bíblia. Mas sabe onde começa a batalha, querida? Quando você pensa. A batalha está nos teus pensamentos. E se seus pensamentos não condizem com os pensamentos do Senhor, esse é um campo de batalha onde o inimigo tem prevalecido sobre a tua vida. Percebe que quando ele trabalha nos nossos pensamentos, depois que está aqui, uma coisa, queridos, nós precisamos entender. Eu sempre falo isso. Inevitáveis são
que venha pensamentos ruins sobre as nossas mentes. Ok? Escutem. Setas, o diabo vai falar, pensamentos ruins vão existir. Sabe, do nada, você pensa em roubar alguma coisa. Aí o que você faz? Sai daqui, loucura. Nem entra na tua cabeça. Do nada você fala, vou tacar o carro na parede. Vou morrer. Sai para lá. Do nada você pensa assim, ai, meu filho vai ficar doente. Aí você faz o quê? Não aceito isso. Não é rapidamente a gente faz isso? Então, pensamentos são inevitáveis na nossa cabeça. Tudo bem? Aqui? Então, o problema está em cultivar os pensamentos. Então, eu recebi um pensamento e agora eu começo a deixar ele fazer parte de mim. O que vai acontecer com esse pensamento? Ele vai sair da mente e vai para a minha alma, para o meu coração. Quando ele entra no meu coração, na minha alma, eu manifesto ele com a boca. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E o seu coração está cheio daquilo que teu pensamento tem se alimentado. O diabo, sabendo disso, ele não precisa então destruir sua vida. Ele só precisa que você pense com dúvida, com medo, com angústia, com incertezas. Só isso. E ele assume o controle. Faz sentido isso? Quando Efésios capítulo 6 fala que, nós até repetimos, as ciladas do diabo, e nós precisamos nos atentar para a palavra cilada, porque a gente às vezes não percebe a forma que ele vai agir. E a cilada não é algo visível, como uma placa escrito perigo, danger, não faça isso, não pense isso. Não haja dessa maneira. Não vai ter esse aviso. Ao contrário, a cilada é algo que precisa ser disfarçado. Precisa ser agradável para você. É uma isca que te atrai. Por isso que Tiago fala, da onde vêm as guerras, se não vem de dentro de nós, dos nossos próprios maus desejos. Por isso, quando Cristo nos tornou nova criatura, Ele quer que nós andamos em novidade de vida, é para que nós não sejamos alvo, iscas fáceis para que Satanás nos aprisione. Porque ele vai usar o velho homem, ele vai usar a identidade caída, ele vai usar os maus desejos, ele vai usar a inveja, a ganância, a cobiça dentro do nosso coração, o orgulho, a soberba, que está tudo escondida dentro de nós. Aí, ao invés de eu ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que dedica, uma pessoa que faz com excelência, eu começo a dizer, não, o povo é folgado, meu marido é folgado, tal fulano é folgado. Mas na verdade são só ciladas, armadilhas para que a gente caia nelas, para que a gente fique presas. Então, cilada é algo planejado, é algo silencioso, é camuflado. As armas dele não são flechas visíveis. A Bíblia fala, Salmo 91, ela diz que existem flechas que voam ao meio-dia. E a forma que Satanás manipula a gente é através de flechas, pensamentos. A Bíblia diz que aquilo que concordamos será feito tanto para o mal quanto para o bem. O inimigo trabalhar na nossa vida é uma questão de concordar com ele. Da mesma maneira que nós concordamos com ele, nós podemos concordar com Cristo e viver vitória em Cristo Jesus.
A mesma fé, eu já disse isso várias vezes aqui, que faz eu crer na poderosa mensagem da cruz, é a mesma fé que faz eu crer nesses pensamentos ruins, duvidosos, que estão dentro da minha mente, querendo me atrapalhar. Então o campo de batalha está aqui. Essas flechas que elas são invisíveis, que a gente não vê, elas são pensamentos plausíveis, querido. Faz sentido. Isso aí é legal, Não, tem tudo a ver, tá certo. Eu tenho que entender mesmo. Minha mulher não me quis mais. Não. Também ela vai sofrer. Sei lá. Sabe quantas coisas o inimigo consegue colocar? Não, isso faz sentido, a vida é assim mesmo, é difícil. Está todo mundo morrendo. Glória a Deus. E a gente está glorificando Deus com aquilo que o diabo está fazendo na nossa vida. Sabe, eu acredito que ninguém aqui acorda num dia decidindo fazer tudo de errado, sim ou não? Decidir andar com o mal, de jeito nenhum. Ninguém acorda aqui decidindo abandonar a vida. Mas espera aí, amados. Como é que você começa o seu dia e como é que você termina? Sabe o que o diabo coloca na cabeça das pessoas? Ninguém se importa comigo. Sabe, eu sou um peso. Essas coisas não vão mudar. Não adianta orar. Quantos de vocês já falaram que não adianta orar? Fala para mim, aonde na Bíblia está escrito que não adianta orar? Quem aqui já cansou de orar por uma causa? O jeito fez assim, ó. E é plausível, né? Por que você parou de orar pela causa? Você não tem uma resposta plausível para isso? Tem. Isso aí é o diabo falando na tua cabeça. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou, não adianta orar? Jesus falou, não adianta pedir? Jesus falou, olha, você vai pedir, mas eu vou pensar. Ou ele falou, tudo o que você pedir em meu nome eu farei. Como você nunca foi amado mesmo, também tudo é difícil para mim. Eu já sei, se der que dá ruim lá, é eu que vou sofrer. Amados, sejam livres disso. O diabo, ele não precisa que você peque. As pessoas estão achando que o diabo quer que você peque. Ele só precisa que você concorde com ele. É só o que ele precisa. Você não precisa pecar, você só precisa concordar. Realmente, a vida é muito difícil. Realmente, ninguém me ama. Realmente, orar nem sempre dá certo. Eu tenho que trabalhar, porque quem não acordar cedo, não trabalhar, Deus não abençoa quem trabalha. Não tem uma frase mais ou menos assim? Deus abençoa quem trabalha, quem acorda cedo, mãe madruga, alguma coisa assim? E como que é? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Tá contrário o salmo que fala que aquele que Deus abençoa quando dorme. Ele fala, não adianta acordar cedo, não adianta dormir tarde, se o Senhor não estiver na tua vida. Você está rindo, Lona? Bom, então o que ele precisa? Ele só precisa que você concorde com ele. Então quais são as armas que ele vai usar? Sugestões. Ele nunca vai falar afirmando, ei, olha, você precisa pensar assim. Mas ele vai trazer sugestões. Amado, você já entrou numa loja?
sem vontade de comprar nada naquela loja, e saiu com a sacola cheia de coisas, porque o vendedor deu sugestões para você? Alguns falam assim: pega aí, segura aí na mão, pronto. Eu fiquei sabendo de uma história, mas não vem ao caso. Tá bom. Falou que em Salvador, quem nasce em Salvador é baiano? Não, soteropolitano. Falou que são os caras mais ligeiros para vender. Ele faz você comprar algo que você não quer. Ok? Depois eu falo sobre isso. Outra arma que o inimigo usa, acusações. Sabe quantas acusações você tem colocado na tua vida que você não vai conseguir por causa disso, por causa daquilo outro? Hã? Sim ou não? Condenações. Sabe outra coisa que o diabo coloca? Medo. Tem muita gente agindo errado por causa do medo. Pessoas mentem por causa do medo. Sabe por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer ser amada. E o diabo falou assim na cabeça: se você não for bom, não tem motivo para você ser amado. Então você fala para o cara: você toca bem? Toco pra caramba. Ah, então beleza. Aí o cara começa a tocar, não toca nada. Mas você não falou que tocava bem? Eu toco! E ele fica convencido daquilo, porque ele tem medo de falar: olha, eu não toco bem, você pode me ajudar? Olha, eu não consigo fazer isso direito, você pode me ajudar? Fala a verdade, qual de nós aqui temos essa alegria de compartilhar nossas debilidades, nossas fraquezas com os outros para pedir ajuda? É difícil você ver isso. Por quê, amado? Porque o diabo, ele sugestionou o medo dentro do nosso coração e disse: você precisa ser forte, cara. Você é pastor, mano. Pastor não pode gritar dentro de casa. Pastor não pode. E aí você fica lá com medo. E preso. Não, se souberem que você faz isso, está entendendo? Sim ou não? Isolamento. Você gosta de ficar isoladinho no cantinho? Parabéns, você é aquele que ouve o diabinho. Ficou com o amiguinho o diabinho lá no cantinho. Eu estou brincando? Eu estou falando alguma mentira aqui? Ah, eu não quero falar com ninguém hoje, eu quero me isolar. Tá, tudo bem. Mas eu quero que você seja sincero. A sua mente também está isolada ou está cheia de pensamentos diabólicos? Quer se isolar então? Dobra teu joelho, mano. Coloca a cara na palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Mas não fica com carinha fechada, olhando para paredes, pensando na sua vida e achando que você vai achar alguma coisa, porque você está só sendo manipulado pelo diabo ali. São armas que ele trabalha. E você pensa que é você. E você pensa que está tudo certo. Mas isso só está te destruindo. Esse sofrimento Deus não quer que você passe. Esse sofrimento não te lapida em lugar nenhum. Esse sofrimento não te transforma. Isso é o diabo te aprisionando. Isso é real. Você viu, amém? Pessoas que são, ele usa da ofensa, ele usa do cansaço, ele usa do vitimismo, ele desgasta, ele não destrói. Só desgasta. Sabe onde tudo isso começou, querido? No Éden. Quando ele fez Eva pensar.
Mas será? Percebe? Sugestivo. A mente é o campo da guerra e a arma que nós vamos usar para vencer é a verdade. 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra, Efésios falou que nossa luta não é contra carne nem contra sangue, sim contra os demônios. Então, que luta nós vamos, com que arma nós vamos entrar nessa guerra, nessa milícia? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, pensamentos. Por que pensamento? Vamos ler aqui, ele está dizendo: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra conhecimento. Aonde está o nosso conhecimento, amados? Conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, tudo que nós temos como entendimento, sabedoria, ser obedientes a Cristo. Em outras palavras, Deus está falando assim: não é o que nós pensamos, mas é o que a Bíblia pensa sobre nós. Não é o que nós cremos, mas o que a Bíblia diz para que a gente creia. Não é o que nós achamos, mas o que a Bíblia está dizendo sobre quem eu e você somos. Calma aí. Deixa eu beber água. Está cedo ainda. E eu já estou quase no final. Ai, ai. Escuta só. Vamos abrir Deuteronômio 28. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é uma benção. Aleluia. Verso 2. Isso aqui é você, tá bom? Eu quero que você pense da seguinte forma: como você está se sentindo com isso? Isso aqui é um sonho ou uma realidade? É um sonho no sentido, eu ainda vou viver isso um dia? Ou eu me vejo assim? Tá? Ó. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todas as bênçãos que está escrito no livro dessa lei virão sobre ti e te alcançarão. É um sonho ou é uma realidade na tua vida? Você se sente assim? Que mais? Bendito será na cidade. Bem falado você vai ser no bairro, querido. Todo mundo vai falar bem de você. Bendito será no campo, no teu trabalho. Você vai ser a pessoa mais bendita. Todo mundo gosta de você lá. É um sonho ou é uma realidade? Bendito o fruto do teu ventre. Teus filhos serão bênçãos. E o fruto da tua terra, o que você planta, o que você faz, vai dar fruto, vai produzir. A sua vida é uma vida abençoada. Os frutos dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, bendita é a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres, bendito. É um sonho ou é uma realidade? Eu me sinto assim? Você deve se perguntar: eu me sinto assim porque isso é o que a Bíblia diz sobre você.
Um homem e uma mulher de Deus é isso. Mas quais são os pensamentos contrários a isso? Qual é a realidade da vida? Você percebe que a posição daquilo que eu creio está realmente naquilo que eu penso? Não sou bem assim. Só porque você pensou assim, você está crendo mais naquilo que você pensa do que naquilo que a Bíblia está falando sobre você. Porque o diabo não quer que você creia nisso. Ele não quer que você acredite nisso. Mas se você se posicionar e dizer, eu sou isso, você vai se tornar isso. Porque Cristo conquistou isso por você. De novo, não é mérito nosso. Não fizemos por merecer, ganhamos de presente isso de Deus. Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir a Jesus? Então o diabo, ele não controla as pessoas. Porque senão a gente ia perceber, opa, está endemoniado, né? Mas ele negocia acordos. Vamos fazer acordo, gente. Existe a parte que você concorda com ele. Percebe? Então a ideia não é te prisionar, porque Jesus te libertou. Você não tem como você ser preso daquilo que Jesus te libertou. Mas você pode rejeitar o que Jesus fez e aceitar o acordo com Satanás. Realmente, Davi, realmente a sua vida não é tão boa, não vai dar tão certo, você é um pilantra, safado, sabe? Você sabe que você é mentiroso, você sabe que você faz de errado. Então, cara, todas essas bênçãos não é para você, tá? Beleza, só algumas. Não é assim que a gente pensa? Não é? Mas é uma mentira. Você não é um pilantra, você não é um safado, você não é um sem vergonha. Você é um filho de Deus, um homem de Deus, santo, irrepreensível, homem abençoado. É assim que você tem que se enxergar. É assim que a gente precisa se ver. Sabe, as pessoas acham que dar legalidade para o diabo é pecar. Pecar é a legalidade já consumida, amado. Não é que você está dando legalidade. Legalidade não é pecar. Eu dei brecha para o diabo. Eu pequei. Não, ali já foi consumido tudo. Legalidade é o pecado não defendido. Então você começa a concordar com o pecado. Não é tão bem assim. Sabe, legalidade é a dor abraçada como identidade. A sua dor vira a sua identidade. Ai, eu sou amargurado, eu sou triste, o que você está sentindo começa a ser sua identidade. E aí, por causa que você está aceitando aquilo que o inimigo está sugestionando, aquilo está se tornando sua identidade. A legalidade da concordância com os pensamentos diabólicos. Percebe? Há uma moda agora. Tudo é depressão, é autismo, enfim. Tudo isso aí. Há anos atrás ninguém tinha nada disso. De repente todo mundo tem isso. Por quê? Porque pessoas estão concordando com o diabo. O que Cristo fez na cruz não é suficiente para ter desmanchado tudo isso. Mas o diabo coloca dúvida. Não foi tão suficiente. Porque olha só, eu estou sentindo, de novo, eu estou vivendo de uma forma natural, sendo espiritual. Enquanto eu precisar ver o natural acontecer, para querer no espiritual, não tem resultado. O meu foco, o meu coração está no espiritual.
Está aqui dentro, na minha essência, eu creio. E isso manifesta no natural. Amém? A mentira começa a ser tratada como verdade. Isso é legalismo. Então, alguns sinais que a sua mente pode estar sobre essa influência. Sabe, interpretação negativa automática. O que é isso? Toda vez que há algum assunto, qualquer conversa, pensamento, a primeira interpretação sua já é negativa. Comece a pensar, querido. Culpa depois do perdão. Se arrepende, reconhece o erro, mas ainda fica com aquele sentimento. Eu não mereço. Eu ainda me sinto culpado. É uma arma, é uma forma que o inimigo está aí rodeando, colocando pensamentos. Medo sem motivo. Você conhece alguém que tem medo sem motivo? Por que você está com medo? Não sei. Vai que ele foge. Ofensa onde não houve maldade. Como assim? Sabe, querido, verdade e correção é feito através das pessoas que amam. Então, se eu te amo, eu vou falar a verdade e vou te corrigir. Mas você sempre se sente ofendida quando isso acontece. Percebe? Porque você torna a verdade numa mentira. E, na verdade, você precisa ser tratado. Qual é o problema? Eu falo muito para minhas filhas em relação às roupas delas. Você está bonito, pai? Estou bonito, pai? Você quer saber a verdade? A minha verdade sobre beleza pode ser diferente da sua. Não é absoluta. Mas você quer saber a minha opinião? Eu não usaria. Tudo bem, pai, eu sei, mas eu gostei. Então, é isso. Anda na sua identidade. Amém? Mulheres, se você perguntar para o teu marido se você está bonita, vai ser relativo. Louco ele de falar que não. E aí, o marido mente? Não, olha para o coração e fala, seu coração é lindo, amor. Você está linda, olhando para o coração dela. Estou brincando. Sentimento de solidão mesmo acompanhado. Muitos casais se sentem sozinhos, vivendo juntos. Muitas pessoas rodeadas de amigos se sentem sem amigos. Sabe, uma desvalorização constante. Sempre se desvalorizando, sempre se diminuindo. Outro sentimento que tem, e é muito visto no nosso meio, pessimismo como filtro na nossa vida. Você sempre tem uma impressão que vai dar errado. Mas pode dar errado. O pneu pode furar. Pode o trem quebrar. Mas vai chover. Mas, mano, se liberta disso, meu amado. Em outras palavras, as pessoas falam assim, esse é meu jeito. Jesus te transformou, querido. O seu jeito não pode contradizer a palavra de Deus. Esse aqui é seu jeito. Sabe, esse é meu temperamento. Eu entendo que cada um tem o seu temperamento. Mas quando o nosso temperamento ofende as pessoas, isso aqui é diabólico. Você não tem o direito de ter um temperamento de machucar as pessoas. Então não é temperamento, controle isso, é diabólico. Ou, esse é meu destino, como que as tristezas, as dificuldades, aquilo que você está vivendo, que contradiz as promessas de Deus
você estabelece como destino, não é destino. Então, nem toda voz que sussurra dentro de você nasceu dentro de você. Quando eu chamo uma mentira de verdade, é como se eu tivesse, então, fazendo de uma prisão um lugar de conforto. Porque tudo isso é mentira sobre nós, segundo a palavra de Deus. Concordam comigo? E como nós vencemos isso? Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existem 3 processos: sujeitação, se submeter a Deus, resistir a ele, e o diabo fugirá de nós. O primeiro processo, então, é importante, é submissão, querido. É obediência e identidade, porque se nós obedecemos é porque nós temos uma identidade. Se não há obediência, não há autoridade. Porque quem é você? Por que você está mandando o diabo embora? Porque eu não sou mais isso, então eu tenho uma identidade. Eu sou isso aqui e eu obedeço a isso. Resistência é firmeza na palavra. Resistir não é esperar como sem fazer nada. É confrontar. Mas a palavra está escrito isso. Deus está falando isso sobre mim. Deus prometeu. Ele é fiel. Por isso muitas vezes a gente ensina aqui você declarar a palavra de Deus. Você está enfermo, você ora. E aí daqui a pouco você espirra de novo. Aí você falou, mas eu orei, será que não deu certo? Claro que deu certo, agora o processo é permanecer. É resistir. Na palavra, eu creio na palavra, eu estou curado. E aí essa resistência não é ficar em silêncio. Então vem o pensamento ruim. Eu preciso de novo retomar a palavra de Deus. Eu preciso voltar a palavra no lugar. Como que Josué falou como Deus falou para Josué que ele tinha que lutar. Não aparta da tua boca. Não é do teu coração e dos teus pensamentos, mas da tua boca. As palavras do livro dessa lei. E se é da boca é porque nós temos que profetizar. Temos que lançar para fora e estabelecer. Todo momento que tem um ataque do diabo, um pensamento negativo, eu preciso também contra-atacar, permanecendo na palavra. É assim que a gente vence. O diabo falou, você está com fome, cara, faz essas pedras, você não é o filho de Deus? Identidade. Transforma em pão. Jesus ficou, não vou fazer isso, não vou te obedecer. Ele não ficou pensando, ele falou, nem só de pão viverá o homem. É preciso atacar, é preciso reestabelecer a posição. Se você já viu luta, toda vez que há um ataque, há uma movimentação, há uma deslocação. Você precisa reposicionar. E isso é permanecer, é resistir o diabo. E essa resistência vai fazer com que ele fuja de você. Então você vê a tua vida cheia de dívida, cheia de problema e nada dando certo. Recebeu um ataque, você pensa assim, puxa, está difícil. Aí se você não olhar e concordar com esse pensamento, está difícil mesmo. Está difícil nada. Glória a Deus porque eu estou vivendo isso, porque o meu Senhor é aquele que sustenta a minha vida. Ele é aquele que provê meu pão de cada dia. Ele é aquele que me alimenta, Ele é aquele que disse para mim, não se preocupar com amanhã. Eu ataquei. Percebe como a gente resiste? Isso aqui não é charlatanismo. Não é
palavrinhas mágicas que podem dar certo, coach, alguma coisa desse tipo. É palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. São as armas das milícias poderosas para destruir os pensamentos. Sabe, as pessoas acham que o diabo foge do silêncio. Ele não vai fugir do silêncio nosso. Ele vai fugir da decisão nossa. Daquilo que nós decidimos firmar no nosso coração. Eu rompo então com o acordo. Eu rompo com as mentiras. Eu rompo com todas as negociações que nessa jornada ele tentou de alguma forma me seduzir. Toda mentira de Satanás não tem mais poder na minha vida. Então, eu aconselho, amados, sempre a gente começar pondo o diabo para correr. Sempre a primeira luta é, eu repreendo você, sai da minha vida, não aceito, e eu vou me posicionar. Depois disso aqui, eu vou começar a perceber o sofrimento, se ele está me ensinando algo, ou se sou eu que estou causando ele. Mas começa por aqui. Faz sentido. Então, como resistimos na prática? A verdade sempre vai substituir o engano. Procure a verdade. Procure entender o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Procure pessoas de Deus que podem te ensinar e te direcionar e fazer você entender isso. Então, substitua a verdade pelo engano. Segundo, o arrependimento. Às vezes nós vamos perceber que realmente erramos e precisamos nos arrepender. Arrepender é mudar a mente. É falar, não, isso aqui realmente eu não posso mais pensar dessa forma. Quantos estão arrependidos nessa noite aqui? Confissão. A confissão quebra a acusação. Quando você confessa alguma coisa, não tem mais por que alguém te acusar. Sim ou não? Você vai tirando da mão do inimigo as armas que ele podia usar contra você. O perdão. Sabe, amados, uma coisa que tem que estar muito forte no nosso coração e bem estabelecido. Nós escolhemos perdoar. Em qualquer circunstância, nós escolhemos perdoar. O perdão, ele rompe com prisões. Lembra? O servo que não perdoou o conservo, ele foi aprisionado nos tormentos por atormentadores, ficou preso por atormentadores, que eu entendo que são pensamentos que nos atormentam porque nós não perdoamos pessoas. Perdão quebra prisões. A adoração quebra o orgulho, porque quando nós adoramos, adoração é obediência, amado. Ela destrói toda a estrutura de orgulho dentro de nós. Comunhão quebra isolamento. A gente está entre pessoas. E a constância quebra todo o cansaço que nos impede de viver isso. Interessante que na oração do Pai Nosso, eu estou indo para o final aqui, Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no final ele fala assim, agora eu esqueci a minha coisa. Deixa eu pegar a linha de raciocínio. Paulo quer dizer hoje, perdoa nossas ofensas, segundo nós perdoamos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Olha que interessante. Jesus, ele não falou, Senhor, orem ao Senhor, pedindo para eles se livrarem do desconforto. Ele não falou, orem para o Senhor, pedindo para vocês serem livres do processo. Deus não falou, ao contrário disso. Ele não falou para você, orem para o Senhor, para que eles te livrem das pessoas. Mas o Senhor está dizendo, ore ao Senhor, para que te livrem do mal. O mal
é o maligno. O mal é essa semente de pensamentos sobre as nossas vidas. O mal é a mentira. O mal é a influência. É os acordos que nós fazemos. Mateus 6,13. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe qual que é o problema? É que quando a gente lê livra-nos do mal, a gente entende isso aqui, ó. É algo abstrato. É um sentimento ruim. Nos livra do pneu furar. Nos livra de um azar. Nos livra do desconforto. Mas a palavra mal no grego, ela não é uma ideia. Ela não é uma ideologia. Ela é uma pessoa. Significa, no grego, mal, porneros. Fala, porneros. Olha como vocês estão ficando culto. Que significa porneros? Maligno, o perverso, o corrupto, o destruidor. Então Deus está nos ensinando a orar para que nós sejamos livres deste corrupto, dessa pessoa maligna, do diabo, não de coisas ruins. Ele não está aqui dos processos da vida. Então quando Jesus disse para nós orarmos, ele disse, livra-nos do maligno, livra-nos do mal que existe no mundo, que o mundo jaz do maligno. Você não vê Jesus na sua oração, ele faz a oração intercessória por nós, em João 16, 17, lá para o final, ele diz, Pai, não peço para que tires o mundo, mas que livres-o do mal. Percebe? Então, ele não ignora sofrimento. Jesus, ele disse, tereis aflições, tereis lutas, e ele não falou, Senhor, livra eles das lutas, das aflições, não é isso. Porque elas são processos da nossa vida. Mas aquilo que o mal, que o maligno está falando, nós devemos entender que há um combate contra ele. E Jesus quer que a gente seja livre disso. Posso ouvir um amém? Então, o mal, ele tem algumas manifestações. Por exemplo, por mais que Jesus já nos salvou, quando você vive no pecado, querido, porque o que tem dentro desse mal? O que tem nesse inimigo? Pecado, doença e pobreza. São 3 características que é dele, que não existe no reino de Deus. E quando nós, mesmo salvos, nos relacionamos com o pecado, gera um afastamento de Deus. Não que Deus se afasta da gente, mas nós se sentimos tão envergonhados e não conseguimos ir até Deus. Por isso ele coloca você preso dentro desse pecado. Então ele traz separação. Quando ele usa as doenças, ele está deteriorando o corpo. E aí automaticamente ele enfraquece a gente. A nossa fé fica assim, como que pode? Eu estou doente, que não sei o quê. Então ele quer pôr doença através de você. Porque ele fere o corpo, fere o templo do Espírito, ele fere aquilo que é morada de Deus. Ele faz você começar a criar dúvidas dentro do seu pensamento por causa disso. E a pobreza, por que ele traz a pobreza? Quer que seus filhos os filhos de Deus ficam presos na pobreza? Porque elas interrompem, elas paralisam o destino, o processo, as promessas que Deus tem para a tua vida. Então ele vai usar disso. Mas como que Jesus lidou contra isso? Com o pecado, Jesus declarou, vai e não peques mais. Ele nos deu autoridade e poder para isso. Com a doença, ele disse assim, eu quero, seja curado. Sabe, com a pobreza, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essas são as palavras. Nunca vemos Jesus dizendo assim, aceite as doenças, querido. Aceite as misérias da vida. Aceite o pecado. Isso faz parte da vida. Não foi isso que Jesus disse em nenhum momento. Ao contrário, nos livra deste mal. Jesus sempre confrontou
Ele curou, Ele libertou, Ele restaurou, Ele multiplicou, Ele perdoou. Livra-nos do mal é um pedido de guerra, querido. Quando eu digo livra-me do mal, eu estou dizendo assim: Senhor, liberta-me do controle do maligno. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, ele não tem direito nenhum sobre mim. Rasga qualquer acordo que eu fiz. Quebra o ciclo que se repete na minha vida. Eu rompo o direito legal do inimigo sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre o meu destino. Não é ele que vai determinar. Então o pecado, ele vai abrir as portas para o inimigo nos paralisar. A doença, ela tenta te paralisar para o propósito. E a pobreza tenta te impedir para a missão que Deus tem para você. Então o que o inimigo quer tentar atingir? Tua fé, através da alma. Porque se ele controla seus pensamentos, a alma vai ficar entristecida e vai enfraquecer a tua fé. Ele quer atingir o teu corpo através das doenças. E ele quer atingir o teu destino através da escassez. Só que Jesus, ele nos ensina como enfrentar isso. Contra o pecado, querido, o que nós precisamos fazer é confissão e renovação de mente. Sempre. Toda vez que você errar e que falhar, confesse isso, não guarde isso no teu coração. Jesus não quer ouvir uma confissão para te condenar, ao contrário, para te libertar. Nenhum de nós aqui estamos livres de pecar. Mas todos nós já estamos perdoados de todos os pecados. Confessar é só uma posição para tirar da mão de Satanás. Isso ajuda a renovar a nossa mente. Sabe, Jesus, ele nunca relativizou com o pecado. Ele não falou, não, tudo bem, isso é assim. Não, ele transformou as pessoas. Ele perdoou e transformou. Quando nós submetemos nossas áreas de governo a Cristo, a gente consegue deixar com que o pecado não tenha mais poder sobre as nossas vidas. Então o pecado, ele se desfaz quando é confessado e se desarma quando a mente é renovada. Contra a doença, Atos capítulo 10, verso 38 diz assim: que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas 9:1 diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem todas as enfermidades. Amados, Jesus, ele já nos deu poder e autoridade para libertar todos os oprimidos de Satanás. Enfermidade é opressão, é um demônio oprimindo as pessoas. Sabe, ele não elogiou a doença como uma ferramenta pedagógica. Muitas pessoas acham que uma doença vem para te ensinar algo. Jesus não usa a doença para ensinar algo para ninguém. Jesus não pediu que nós aceitássemos como uma identidade. Eu sou depressiva, eu tenho problemas mentais. Você não tem nada, querido. Jesus te curou. E ele nem disse, sabe, ofereça a sua enfermidade como adoração. Sabe, pessoas acham que por aceitar a doença e continuem amando Jesus. Não tem problema, Pai, que eu estou com essa doença. Eu vou continuar te amando, que não sei o quê. Isso não é uma adoração a Deus. Não aceite isso como adoração. Não aceite a doença. É isso. Se oponha a ela. Não aceite o diabo fazendo alguma coisa na tua vida.
Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos restaurou. Como vencemos aqui? Orando com fé. Eu venço a doença orando com fé. Eu venço a doença declarando a palavra. Eu venço a doença rejeitando que ela define a minha identidade. Seja ela psicológica, física, emocional, não interessa o nome da tua doença. Não é mais tua, isso não é de Deus na sua vida. Deus não tem prazer nenhum e Deus te curou disso. Contra a pobreza, querido. Então nós falamos contra o pecado, a gente confessa e renova a nossa mente. Contra a doença, a gente vai declarar a cura, a gente entende o que nós temos que fazer. Contra a pobreza, querido, nós precisamos entender o seguinte: a multiplicação e mordomia do reino de Deus. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida em abundância. Mateus 25:14 fala da parábola dos talentos. E Deus deu os talentos para nós multiplicarmos. Prosperidade não tem só a ver com dinheiro. Tem a ver com tudo aquilo que fazemos. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades, segundo as suas riquezas. Deus vai fazer o quê? O quê? Segundo o quê? Segundo as riquezas dele. Percebe que você está preocupado com alguém que tem muito dinheiro, que está cuidando de você? De novo, eu sei que agora o diabo falou assim: mas é mais nada. Sabe, querido, toda vez que eu subo aqui, ele fala assim: talvez hoje não vai ser uma boa pregação. Hoje é você que está na carne, você vai pregar na carne. Eu falo: cala a boca. Jesus sempre está comigo. Não, hoje Deus talvez não queira falar. Deus sempre quer falar. Hoje não vai acontecer nada. Todo dia está acontecendo tudo. Sabe quando essa luta vai parar, querido? Só quando Jesus voltar e pôr Satanás no inferno, no lago de fogo. Enquanto não, amados, nós precisamos entender: é guerra constante. O pau está fechando. E nós temos que colocar ele para correr. Para de viver aceitando, concordando com ele, fazendo acordos com o diabo na tua mente, querido. Você foi livre. Você foi liberto. Se você se posiciona, amado, permanece, resiste, o diabo não tem mais poder. Se a luta continua, então nós vamos entrar nos processos que nós aprendemos nas outras ministrações. Deus está me ensinando. E eu começo a perceber, e aqui a gente começa a crescer no Senhor. Posso ouvir um amém? Queria que você ficasse de pé. Quando nós falamos de multiplicação no reino, não é apenas dividir o melhor. Porque, de novo, amado, o diabo ele distorceu as coisas. E eu quero falar sobre essa questão de pobreza, para a gente vencer isso. Porque nós precisamos aprender o que? Multiplicar e ser mordomo daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Multiplicação não é dividir melhor. Não é você pegar o que você tem só e dividir de uma forma melhor. Mas é criar aquilo que não existia. Quando Jesus pega o pão e multiplica, ele não dividiu de uma forma melhor.
Ele criou aquilo que não existia a existência. Nós somos multiplicadores nessa terra, amém? Deus colocou talento sobre a tua vida para você ser multiplicador, querido. Se você está esperando o teu pastor fazer alguma coisa por você, amado, você não está sendo multiplicador, mano. A palavra de Deus, nós estamos falando aqui que o reino de Deus está dentro de você, cara. E você precisa multiplicar isso. Você precisa ter fome da justiça e do amor e da graça de Deus. Você precisa ter sede de uma vontade de ver os sinais, as maravilhas acontecendo através de você, querido. Você precisa ter fome do milagre, de ver mortos sendo ressuscitados, de fazer ir aos hospitais e fechar os hospitais através do poder da cura que está sobre a tua vida. Você precisa brotar isso dentro de você. Você precisa multiplicar. Isso vai custar teu tempo, isso vai custar teu talento, vai custar teus tesouros. Ser um bom mordomo é entender que tudo nas tuas mãos é algo que Deus colocou para que você administre conforme Ele quer. Quando eu entendo esses dois processos de mordomia e multiplicação, eu rompo com a pobreza, com aquilo que o inimigo tem se levantado e colocado eu em escassez. Eu não me preocupo mais com essas coisas, porque a minha vida é uma vida de multiplicação e eu sou um mordomo fiel do Senhor. Então algo que eu tenho que praticar na mordomia e na multiplicação é fidelidade com Deus, amado. Eu preciso ter fidelidade com Ele. E uma forma de nós manifestarmos fidelidade são nos dízimos e nas ofertas. Uma outra forma é sabedoria. Eu preciso ter sabedoria e pedir sabedoria. Como eu faço com esse dinheiro que Ele coloca nas minhas mãos, com os talentos que Ele coloca? Senhor, o que eu faço com isso? Me dê sabedoria. Outra coisa é ser generoso. Generosidade, querido, não é tratar bem, é ir além disso. É como vocês fizeram com as ofertas do orfanato. Vocês foram generosos. Amém? Ser generoso não é só fazer um cafezinho, mas é preparar toda a mesa. É preparar o ambiente. É pôr uma florzinha ali, um detalhe, e dizer que tudo isso é porque você é importante para nós tomarmos um café juntos. É ir além. E trabalhe com propósito, não só para sustentar a sua vida aqui. Trabalhe com propósito. Quem administra bem o pouco, o reino de Deus entrega muito, amém? Então quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, livra-nos do mal. É porque nós estamos dizendo que sem o reino é só reação à nossa vida. Sem o reino, sem um propósito, nós só estamos reagindo na vida. Mas se agora existe o reino de Deus em nós, nós temos algo para se manifestar. Nós não estamos reagindo às circunstâncias, nós estamos agindo, nós estamos indo na causa. Nós não estamos tomando remedinho para sarar a dor de cabeça, nós estamos pedindo aquele que traz a dor de cabeça. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, querido, é que sem vontade só é opinião. Se nós não tivermos a vontade de Deus na nossa vida, o que nós vamos ter são as nossas opiniões, os nossos achismos. Mas nós não queremos nossas opiniões, nós queremos a vontade do Rei. E livra-nos do mal. Porque sem libertação, querido, é só estado de sobrevivência. A gente só vive no limite.
Mas Jesus não te chamou para viver no limite, Ele chamou você para te libertar. Você não vai andar num estado de libertação, de sobrevivência, mas sim num estado de libertação. Então, se Jesus pediu para nos livrar do maligno, é porque isso é real. Porque Ele está ativo, atuando, Ele está agindo. Se Jesus mandou resistir, é porque Ele ataca. Se Jesus mandou expulsar, é porque nós temos autoridade, amém?